Na sua opinião, qual a criatura mais bizarra do universo de Naruto? Na minha opinião, não é uma biju e muito menos uma invocação. Essa criatura, na verdade, é uma ilha. Ou melhor, uma tartaruga tão gigante que as pessoas simplesmente conseguem viver em cima dela. A Ilha Tartaruga ficou muito lembrada por conta do treinamento de Naruto com Killer Bee, mas existem muitos mistérios que envolvem essa criatura. Ela se chama Genbu, e afinal de contas, de onde ela veio? Existem outros iguais? Ela nasceu daquele tamanho? Como uma criatura dessas consegue sobreviver? E afinal de contas, por que Kumogakuri simplesmente adotou uma ilha viva como animal de estimação? E bem, Genizada, hoje vamos tentar juntar todas as pistas que Kishimoto deixou e montar uma lógica para uma das criaturas mais misteriosas de Naruto. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Primeiro, precisamos entender uma coisa. O Genbu não é apenas uma tartaruga gigante, ele pertence a uma espécie. E o nome dessa espécie é justamente Ilha Tartaruga. Ou seja, a existência do Genbu praticamente confirma que existem ou pelo menos existiram outras criaturas iguais espalhadas pelo mundo. E isso muda completamente a nossa visão. Porque até então o Genbu parecia ser um animal único, mas não. Na verdade, ele é apenas o único exemplar que nós conhecemos. Falando um pouco sobre o tamanho desse animal, ele é tão colossal que seu casco virou literalmente um ecossistema. Árvores, florestas, montanhas, rios, cachoeiras e até mesmo animais selvagens. Tudo isso existe naturalmente nas costas de Genbu. É tão absurdo que qualquer pessoa confundiria aquilo com uma ilha de verdade. E na prática é exatamente isso. O mais interessante aqui é pensar na passagem de tempo. Uma floresta daquele tamanho não cresce em poucos anos. Estamos falando de séculos ou quem sabe até milênios. O próprio texto oficial da obra diz que, depois de uma eternidade, o corpo gigantesco de Genbu acabou se transformando numa ilha. Isso implica que Genbu seja provavelmente uma das criaturas mais antigas de toda a franquia Naruto. E isso leva a outra informação bem curiosa. A Ilha Tartaruga oficialmente pertence ao País do Relâmpago, isso desde antes mesmo da criação de Kumogakuri. Quando a vila nem mesmo existia, Genbu já estava lá. Como o senhor feudal conseguiu se apossar desse terreno, eu não faço ideia. A verdade é que com certeza muitos clãs do País do Relâmpago com certeza disputaram por esse território. Com o passar dos anos, Genbu deixou de ser apenas um animal gigante. Ele virou um patrimônio nacional. Literalmente o bicho de estimação do País do Relâmpago. E isso parece um pouco engraçado, até você lembrar que esse animalzinho é maior que várias cidades. A partir disso, Kumogakuri fez o que qualquer potência militar faria. Eles transformaram aquela criatura numa base estratégica. Construíram nela um campo secreto para treinamento de Jinchurikis. Criaram sistemas de segurança, barreiras de detecção, abrigos e estruturas militares. Basicamente transformaram uma criatura viva numa fortaleza móvel. A parte genial disso tudo é que, diferente de qualquer outra ilha, ele simplesmente muda de lugar. E esse com certeza é o maior trunfo de Genbu. Ele não aparece em mapas. Afinal de contas, se você tentar mapear ele, amanhã ele pode estar centenas de quilômetros distante. Ou seja, essa base militar é basicamente impossível de localizar, principalmente no mundo sem satélites. Foi exatamente por isso que Naruto foi levado para lá durante a Quarta Guerra Ninja. Todo mundo acreditava que esconder o Jinchuriki numa ilha que literalmente anda seria a solução perfeita. O próprio Killer Bee já conhecia muito bem aquele lugar. Afinal de contas, foi ali que ele aprendeu a controlar o Oito Caudas. Falando em Killer Bee, existe um detalhe bem curioso. A ilha parece reconhecer algumas pessoas. Ou pelo menos entender ordens simples, o que mostra que Genbu possui certo nível de inteligência. Ele consegue alterar a sua rota, obedecer comandos e até colaborar com os humanos. Isso mostra que ele está muito longe de ser apenas um animal comum. Na verdade, ele lembra muitas invocações lendárias do mundo de Naruto. Falando sobre um detalhe bem interessante, é que apesar de ser um verdadeiro paraíso natural, Gamamaru descreve aquele lugar de um jeito um pouco diferente. Segundo ele, para os animais, aquilo realmente é um paraíso, mas para os humanos é um lugar completamente negativo. Batalhas, predadores gigantes e criaturas perigosas. A Ilha Tartaruga, nesse aspecto, lembra bastante a Floresta da Morte. A fauna daquela ilha é tão perigosa que Killer Bee basicamente precisou se tornar o rei daquele ecossistema. Depois de dominar todos aqueles animais, Killer Bee passou a governar a ilha. Tanto que o Killer Bee até construiu uma casa de férias por lá. A casa tem um formato inspirado no Gyuki. Isso é muito a cara do Killer Bee. Outro local bastante misterioso nessa ilha é a Cachoeira da Verdade.
aquela onde Naruto enfrenta a sua versão sombria. A cachoeira não parece ser um jutsu criado por alguém. Tudo indica que essa cachoeira faz parte da própria natureza da ilha. Ao que parece, o próprio Genbu tem algumas propriedades espirituais nunca exploradas. E isso levanta uma hipótese bem interessante. Será que Genbu possui chakra natural em abundância? Afinal de contas, isso faz muito sentido. Genbu sustenta milhares de espécies, possui uma biodiversidade absurda, abriga fenômenos únicos e existe há uma eternidade. E aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho de poder. Afinal de contas, essa criatura tão incrível consegue lutar? E a resposta é mais ou menos. Nós nunca vimos Genbu entrando em combate direto. Ele não possui técnicas conhecidas, nem ataques especiais, nem demonstra um comportamento agressivo. Inclusive, a sua personalidade é canonicamente descrita como humilde. Mas apesar de tudo isso, existe um detalhe interessante. O Genbu é basicamente indestrutível. Durante toda a guerra, muita coisa aconteceu em cima dessa tartaruga. Lutas, treinos e explosões. Praticamente nada abalou a estrutura do animal. Mas quando o Deidara apareceu junto com o Manda 2, a situação mudou um pouco. Mesmo com todas as investidas, o animal não revidou e nem conseguiram chegar perto de o destruir. A única coisa que conseguiram foi virar a criatura gigante de ponta cabeça. Inclusive, logo em seguida tem uma cena inacreditável do Onoki simplesmente carregando uma ilha. Mas afinal de contas, vamos à parte mais intrigante. Existem outros Genbus? Como eu falei no começo, tudo indica que sim. A obra chama Ilha Tartaruga de uma espécie, não de um indivíduo. Apesar disso, nunca tivemos outro exemplo. Talvez estejam escondidos em oceanos gigantescos, ou talvez tenham sido extintos. Inclusive, existe uma curiosidade bem interessante envolvendo esse animal. Em uma pesquisa oficial de popularidade internacional feita em 2022, o Genbu apareceu associado a Kirigakuri, a Vila da Névoa, mesmo oficialmente pertencendo ao País do Relâmpago e posteriormente a Kumogakuri. E isso sim pode ter sido apenas um simples erro, mas também pode abrir muitos espaços para teorias. Quem sabe, eventualmente, essa criatura não tenha pertencido a Kirigakuri. Mas muito bem, Genizada, o Genbu é basicamente isso. Ele é a prova que o mundo de Naruto é muito maior do que o mangá nos mostrou. Afinal de contas, se existe uma tartaruga capaz de carregar uma ilha inteira nas costas, quem garante que ela seja a única criatura lendária escondida nos oceanos desse universo? Mas enfim, Genizada, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e não se esqueça de comentar alguma coisa. Eu te espero no próximo vídeo.